E eu quero ler agora com vocês do 28 até o versículo número 32. Diz assim a Bíblia, Joel 2, 28 em diante, diz: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte de Sião, em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Gente, nós falamos aqui hoje de manhã sobre o contexto de Joel, em que momento que Joel profetizou, e ele profetizou num momento de grande crise, em que o povo dele, a terra deles, tinha sido destruída por uma invasão de gafanhotos, que varreu e destruiu tudo. E esses insetos têm um poder de destruição enorme. As fêmeas desses insetos, elas conseguem multiplicar de maneira absurda. E quando juntam-se esses bandos, eles têm um poder de destruir tudo. Eles tinham passado por isso. Os gafanhotos tinham vindo e detonaram tudo. Tudo que havia na terra. E eles estavam passando por um tempo de escassez, um tempo de fome. Eles estavam apavorados. E hoje de manhã nós fizemos uma relação daquele tempo de Joel com o tempo de hoje. Não é que o que o Joel disse, ele falou do coronavírus. Não, não é isso. Nós estamos estabelecendo um paralelo entre o que aconteceu lá e o que acontece hoje. Vivemos em um momento de devastação de muitas coisas. E muitas pessoas têm perdido tudo, não tem mais nada. A economia do mundo está se esvaindo de alguma maneira. Nós vivemos num tempo de crise e o Joel, ele profetizou num tempo de crise. E nesse tempo de crise, Deus usa para uma convocação de um jejum santo. E o povo de Deus naquela época era chamado a rasgar os corações, a se humilhar diante de Deus e a jejuar. O que de fato fizeram. E na sequência do capítulo 2, nós vemos restauração, Deus restaurando a terra. E todas essas coisas aconteceram. E daí, a partir do versículo 28, está o e depois disso. E a gente falou aqui sobre o que veio antes, e daí veio depois. E esse depois é falado, é profetizado, porque aconteceu um antes. E a gente tomou os princípios divinos do que aconteceu nesse antes, para aplicá-los na nossa vida hoje. Os princípios divinos são eternos. Os princípios de uma restauração são esses, é o de busca a Deus, é o de aproximação de Deus, é o de pedir a misericórdia dEle, é o de estar em jejum. Passando o tempo, acalmou, a situação volta mais a estar sob controle. Acabou? Será que é isso? Não. Deus quer um depois também. Deus quer agir no hoje, Deus quer agir no agora. Mas
o que está acontecendo hoje, Deus planeja um depois. E o depois de Deus é sempre melhor do que nós possamos imaginar. E aqui, depois, Deus falando da restauração e tal, e daí ele diz, e depois disso. E daí vem algo muito importante, muito nobre. E Deus diz, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Vem o melhor. Mas só vem o derramamento do espírito nesse depois, porque eles fizeram o que tinham que fazer antes. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Todos os povos que buscam a face do Senhor. Todos os povos que temem o Senhor. E como é que vai ser esse derramamento do Espírito? E nós vimos, no culto da tarde, esse derramamento do Espírito sobre todos os povos, e é colocada então uma ordem. E primeiro, sobre os filhos e as filhas, e a gente falou disso hoje à tarde. O derramamento do Espírito, em primeiro lugar, o que Deus quer derramar é sobre as casas, sobre as famílias. E para que venha esse depois na nossa casa, na nossa família, a gente tem que fazer esse antes do quebrantamento, do rasgar o coração, do jejum, da oração. Derramamento do Espírito Santo, então, ele começa nas casas. Deus quer famílias restauradas, Deus quer famílias segundo o propósito dele. E avivamento começa na minha vida e começa na minha casa, antes de tudo. Quando o Espírito se manifesta, e o Espírito se manifesta, repito, quando aquelas coisas acontecem, que são os mesmos princípios que as bases que ocorreram em todos os avivamentos do Antigo Testamento e da era cristã, na história dos avivamentos, a gente sempre vai enxergar essas coisas. A gente sempre vai enxergar arrependimento, coração rasgado, súplica, humilhação, buscando graça de Deus, reconhecendo pecados, jejum. Não tem avivamento sem essas coisas. Essa volta para Deus, volta para a palavra de Deus, volta para os princípios de Deus. Nós voltamos a Deus quando voltamos aos princípios dele. Todo avivamento sempre teve essas bases, e avivamento acontece nessas bases. Então nós somos chamados a isso. O Espírito de Deus vem, ele quer vir sobre as famílias. Como dissemos, o inferno quer destruir as famílias. O valor da família tem sido distorcido. O valor da fidelidade tem sido jogado no lixo pela grande mídia. Há ideologias que desdenham a família e que buscam destruí-la. Mas Deus não. Avivamento começa nas famílias. E diz, quando o Espírito Santo vem, diz, os velhos terão sonhos. Que sonhos são esses? Sim, são aqueles sonhos durante a noite, que Deus fala por meio de sonhos também. Mas quando o Espírito Santo vem sobre alguém de mais idade, essa pessoa é alguém que não desiste da vida, que continua sonhando, que continua orando. Quando o Espírito de Deus vem sobre alguém de mais idade, alguém quebrantado, contrito, que rasga o seu coração, que busca a face do Senhor, essa pessoa é cheia do Espírito e ela sonha com mudanças, ela ora a respeito dos sonhos, ela sonha coisas para a vida dela, para a família dela, ela ora, ela tem motivação, ela sonha. Todo filho de Deus precisa sonhar. Deus te convida a sonhar. Quando a gente é cheio do Espírito, sabe, a gente tem sonhos. Até mesmo os velhos. Aqui o profeta coloca essa questão dos velhos como um exemplo. Eu imagino que o que ele está comunicando é o seguinte: todo mundo tem que sonhar, e mesmo os velhos.
até os velhos, aqueles que biologicamente falando, estão no fim da vida, sabe? Eles vão chegando ao fim da vida, mas continuando a sonhar, a buscar a Deus, a orar a Deus a partir desses sonhos. E a palavra de Deus continua dizendo: jovens terão visões. Depois, quando a gente faz essas coisas que é para fazer, jejua, busca, olha, tem o depois, e daí vem o Espírito, e o Espírito Santo vem sobre os jovens. Os jovens terão visões. Que visões são essas? Sabe, são visões de Deus. São visões que Deus pode, de alguma maneira, dar de maneira sobrenatural, em tempo de oração, em algum momento, visões do que acontece no mundo espiritual, mas também visão de vida. Visão de vida. Visão de Deus. Jovens vão entender o propósito de Deus para eles. Boa parte da juventude de hoje, distante do Espírito Santo, fora do mover dele, não tem visão. A visão é divertimento momentâneo. É algum dinheiro para ir numa festa encher a cara. Não tem visão de vida. Não contempla o futuro. Por não contemplar o futuro e não ser consequente, vão para a bebida alcoólica, vão para as drogas. Não cuidam e não valorizam o seu corpo. E se dão a toda a espécie de perversão sexual, de imoralidade sexual. Quem faz isso não tem visão, porque não entende que está acabando, que está se autodestruindo, fisicamente, emocionalmente. Mas quando os jovens são cheios do Espírito Santo, a mente se abre. Eles buscam agradar a Deus. E buscam em Deus o propósito dele. E Deus começa a revelar os propósitos dele para esses jovens que são cheios do Espírito. Mas eu repito, isso vem depois. Para ser cheio do Espírito, eu volto a bater na tecla. Tem que rasgar o coração, tem que voltar-se para Deus, tem que estar diante dele, tem que partir para o jejum. E isso vem depois. Eles então sonham os sonhos de Deus. Jovens cheios do Espírito Santo são conquistadores. Não é só jovem que tem visão de Deus, todos devem ter, mas aqui, a Bíblia está falando aqui, e quando fala de filhos e filhas, de velhos e jovens, isso fala de cobertura de ação do Espírito em todas as faixas etárias. Filhos, filhas, velhos, jovens, o Espírito de Deus quer ser derramado sobre todos. Alguns jovens erroneamente acham que, sou jovem, estou novo ainda, eu tenho que fazer umas coisas erradas aí para ver o que acontece. Não, isso é jovem sem visão. Mas quando o jovem é cheio do Espírito, ele tem visão de Deus para a vida dele. O Espírito Santo quer ser derramado sobre homens e mulheres. Não importa o gênero, seja homem ou seja mulher. Abre o coração, rasga o coração, vem em jejum. O Espírito Santo quer ser derramado, quer se derramar sobre essas pessoas, servos e servas.